Bom, nós vamos agora conversar sobre um outro benefício previdenciário, que é a aposentadoria por idade. Da mesma forma que nós falamos que auxílio-doença, aposentadoria por invalidez são benefícios garantidos a todos os segurados, nós também podemos afirmar isso relativamente à aposentadoria por idade. Ela é garantida a todos os segurados da Previdência, não importa qual sua categoria. Então, um empregado se aposenta por idade, um avulso se aposenta por idade, um segurado especial também, enfim, não importa a categoria. O que vai interessar é se eles cumpriram os requisitos exigidos em lei para a obtenção desse benefício. Fazendo aqui uma ressalva importante, é a seguinte, que previdência como técnica de proteção social tem como, vamos dizer assim, pacote básico de garantias o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade e a pensão por morte. Sem esses 4 benefícios, a gente poderia até afirmar que previdência não seria previdência, ou seja, que seria uma técnica de proteção social incompleta. Eu preciso ter a garantia de pelo menos esses 4 benefícios para entender como instituída a proteção previdenciária. Então, vamos lá. A aposentadoria por idade é um benefício assegurado a todos os segurados, é um benefício que depende do cumprimento do requisito idade mínima. Em alguns casos, nós vamos ver que a idade mínima é 65 para o homem, 60 para a mulher. Em outros casos, nós vamos descobrir que essa idade é reduzida em 5 anos, passando a ser 60 para o homem e 55 para a mulher. Muito bem. Tem carência? Tem, 180 contribuições ou 180 meses em alguns casos, né, como nós vamos ver para o segurado especial e para alguns trabalhadores rurais, tá? Então, nós vamos até o quadro para podermos conversar sobre o benefício da aposentadoria por idade. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, tá, é quem? A aposentadoria por idade. Pergunta número 1. Quem tem direito? Todos os segurados. Então, seja o segurado enquadrado como empregado, como avulso, como segurado especial, terá direito ao benefício, tá? Temos ainda que descobrir qual é o evento que determina, ou seja, qual é o risco social, né, que determina a cobertura por parte da Previdência. Aqui nós vamos entender que se trata da idade avançada. Qual seria a idade avançada? Para os homens, 65 anos de idade. Para as mulheres, 60 anos de idade. No caso de trabalhadores rurais, quem seriam os trabalhadores rurais? Empregados rurais, avulsos rurais, eventuais rurais e o nosso conhecido aqui, os segurados especiais, incluído nesse grupo dos segurados especiais, o pescador artesanal, além de produtores rurais, daqueles que trabalham com extrativismo, né, vegetal ou animal, em regime de economia familiar. Então, esses todos rurais e também, minha gente, o garimpeiro que exerça atividades individualmente ou em regime de economia familiar. Então, garimpeiros que exerçam atividade em regime de economia familiar e são considerados, enquanto segurados, contribuintes individuais. Então, todo esse grupo aqui, tá certo? Vão ter a redução da idade. Rurais e o garimpeiro em regime de economia familiar. O homem vai se aposentar com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade, portanto,
redução, no caso de rurais e garimpeiro em regime de economia familiar, redução de 5 anos na idade exigida, na idade mínima exigida para se aposentar. Então, vamos lá. Continuando o nosso eixo lógico, eu já descobri quem tem direito, todos os segurados. Eu já descobri qual é o evento que determina, né, o direito ao benefício, que motiva o direito ao benefício. E agora a pergunta seguinte, dentro do nosso eixo lógico, é se a lei exige carência para a concessão do benefício. E a resposta é sim, a lei exige a carência de 180 contribuições. No caso dos segurados especiais, a lei exige o cumprimento de uma carência contada em meses. Serão exigidos 180 meses de efetivo exercício de atividade rural. Agora, existe aqui uma ressalva a fazer. Para os segurados que ingressaram no regime geral de previdência social até 24 de julho de 1991, véspera da publicação da Lei 8.213, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, ainda hoje está sendo garantida uma carência de transição. Carência de transição que vai depender do ano do implemento da condição, que é a idade mínima, não é, exigida em lei, de modo que essa carência vai durar até 2010, na verdade, porque em 2011 já vão ser exigidas as 180 contribuições. Mas durante o ano de 2010, assim como aconteceu no ano de 2009, tá? Nós teremos uma carência um pouquinho menor. Então, aqui são 174 contribuições em 2010 e 168 contribuições em 2009. E se eu estiver tratando de um segurado especial, serão 168 meses em 2009, 174 meses de efetivo exercício de atividade rural em 2010, 180 meses, por fim, em 2011. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa situação da carência. Então, vamos tomar aqui a lei número 8.213 de 91 como sendo um divisor de águas. Essa lei 8.213, ela determinou a seguinte alteração no tratamento da carência. Conforme a legislação anterior a essa lei, a carência exigida era de 60 contribuições. Publicada a lei, aqueles que ingressam no regime geral após a lei publicada terão a exigência de 180 contribuições no momento de requerer sua aposentadoria. Vejam só, aqueles que antes da publicação da lei já tinham atingido o implemento da condição idade para se aposentar, deles somente se exigia a carência de 60 contribuições. Então, naquela época lá, o que acontecia era o seguinte, que uma mulher, ela entrava na Previdência, começava a pagar Previdência Social, com 55 anos de idade, pagava 60 contribuições, que é o correspondente a 5 anos, e se aposentava, tá? O homem, ele ingressava na Previdência Social aos 60 anos, pagava durante 5 anos aquelas 60 contribuições, completava os 65 anos, se aposentava. Então, era um período muito pequeno de contribuições exigidas para obtenção de um benefício que seria usufruído, tendo em vista, né, o aumento da expectativa de sobrevida durante muitos anos. Seria o caso de a pessoa estar pagando 5 anos para poder se aposentar e viver durante 30 anos usufruindo de uma aposentadoria, durante 20 anos usufruindo dessa aposentadoria. Então, o que acontece quando é publicada a Lei Orgânica da Previdência? Aqueles que venham a ingressar após a lei, eles terão que comprovar 180 contribuições para poder se aposentar por idade e, obviamente, comprovar a idade mínima exigida. Mas vejam, eu resolvi o problema daqueles que já tinham a idade antes da lei publicada, eu resolvo o problema aqui daqueles que ingressam no regime geral após a lei publicada. Mas sempre existe na Previdência Social um terceiro grupo,
aqueles que já estavam no regime geral, mas não tinham condições de se aposentar quando a lei é publicada e só vêm a atingir essas condições após a publicação da lei. Ou seja, quando a lei foi publicada, eles não tinham aquela carência de 60 contribuições, ou não tinham a idade mínima, enfim, porque eram condições cumulativas. Então, veja só, esse pessoal aqui entrou antes da lei no regime e se aposenta depois. Qual vai ser a carência deles exigida? Foi criada uma regra de transição, de modo que a lei é de 91, aqueles que conseguissem se aposentar em 92, eles não teriam de provar nem 60 nem 180, mas sim 66 contribuições. Aqueles que viessem a se aposentar em 93 teriam que provar não 66 contribuições, mas 72 contribuições. Então, a cada ano que se passou, essa tabela de transição foi adicionando mais um grupo de 6 contribuições àquela carência inicial de 60. Então, a carência foi aumentando, 60, 66, 72. E a regra de transição termina em 2011, quando todos terão que provar 180 contribuições, de acordo? Então, você tem uma situação que se o indivíduo, por exemplo, tivesse aposentado por ter a idade mínima atingida em 2008, tá? Em 2008, dele se exigiu, esse indivíduo que já estava no regime geral, quando da publicação da Lei 8.213, dele se exigiu um número de 162 contribuições. Quem se aposentar, sim, em 2009, 168 contribuições. Quem se aposentar em 2010, 174 contribuições, ok? Então, é essa a carência de transição. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso eixo lógico. Nós já sabemos quem tem direito a se aposentar, são todos os segurados, desde que atingida uma idade mínima, que é de 65 para o homem, 60 para a mulher, e no caso de trabalhadores rurais e garimpeiros em regime de economia familiar, essa idade mínima será reduzida em 5 anos, passando a ser exigida a idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Então, ficamos até aqui. Na próxima aula, continuaremos a conversar sobre a aposentadoria por idade. Até lá!